Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. E cá estou eu para mais essa nossa conversinha, que ultimamente tem sido diária, né? Acho que eu estou postando vídeo quase todo dia. Enfim, é... e aí, gente? Quando, onde, por que um chefe de cozinha se aposenta? É porque eu acho curioso porque muitos de vocês que me acompanham aqui há muitos anos, obviamente, viram todo o tempo que eu fui chefe de cozinha, que eu trabalhei com cozinha. Isso era uma coisa muito presente, inclusive no meu conteúdo. E muitos de vocês, inclusive, falam que queriam ter ido no meu restaurante, que conheceram, né, ouviram falar do meu restaurante na internet, por causa daquela vez que viralizou um texto lá e tal. É... Enfim, muitos de vocês sequer sabem que eu me aposentei da cozinha faz um bom tempo já. Mas, enfim, eu tô cheio de novidade, né? Então a gente vai botando em dia as nossas fofocas e tal. Mas a real, gente, é que eu quis falar sobre isso porque algumas pessoas me falaram: Ah, Eric, eu queria ver você reagindo a tal e tal coisa de cozinha. Ah, porque eu vi, acho que alguém comentou que queria me ver no MasterChef. E assim, gente, eu acho que aqui vale a gente falar um pouco sobre esse assunto porque eu fiz muitos textos e muitos vídeos falando sobre a minha paixão pela gastronomia, falando sobre o meu orgulho pela profissão, sobre o quanto eu amava, né, e ainda amo, né, cozinhar, o quanto eu amava a minha profissão, o quanto eu era apaixonado pela gastronomia. Eu fiz muitos textos, muitos vídeos falando bastante sobre isso, falando sobre como era um ambiente difícil, mas que mesmo assim eu amava. E isso continua sendo uma verdade. Eu não tenho nenhuma mágoa, nenhuma raiva, nenhum rancor do meu tempo trabalhando como chefe de cozinha, do meu tempo sendo chefe de cozinha. Entretanto, chegou um ponto que se tornou inviável para mim. E foi aí que eu resolvi me aposentar da cozinha. Mas não só por causa disso, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo. Vamos voltar aí em 2020. 2020. Vamos voltar a 2020. Bom, estávamos no meio da pandemia. O restaurante tinha ido muito bem. Vamos voltar um pouco mais. Vamos voltar em 2018, se não me engano, que foi quando viralizou o texto. O restaurante tinha caído, né? Quem me acompanha mais tempo lembra dessa história, que tinha uma obra do lado do restaurante. O muro caiu, demoliu metade do restaurante e tal, foi uma merda. A gente reformou, né? O dono da obra reformou, pagou a reforma e tal. Mas a gente perdeu toda a clientela que a gente tinha, porque ficou fechado durante quase 2 semanas o restaurante, até eles consertarem tudo. E foi nessa ocasião que a gente estava na merda, estava pensando até em fechar, e daí eu fiz uma postagem no Facebook que viralizou e acabou levando muita gente para o restaurante. E graças a isso o restaurante se recuperou e a gente ganhou uma graninha boa nos primeiros dias, depois foi diminuindo, mas o fato é que isso estabilizou o restaurante e finalmente a gente tinha um negócio funcionando como deveria, atendendo bem, com bastante público, com o público que a gente almejava, com o público que a gente tinha como meta, né? Enfim, deu tudo certo, né? E daí estava indo tudo muito bem. Nós estávamos com o restaurante funcionando, atendendo bastante gente todo dia. Eu estava fazendo academia, estava ficando bombadinho, saradinho, sem essa pança que eu tô agora e tal, né? Tava fazendo show, tava com show marcado até o final do ano com a banda, a gente tava numa fase muito boa. Só que veio a pandemia. E aí, bom, aí vocês já sabem, né? Aconteceu o que aconteceu com vários outros estabelecimentos comerciais do Brasil. A gente não resistiu à pandemia, fechamos. Obviamente os meus shows com a minha banda foram cancelados, né? E, enfim, a gente ainda ficou no estabelecimento, no restaurante por um tempo, por mais uns 2 ou 3 meses, mas não estava dando certo. A gente não tinha perspectiva de voltar a funcionar, não sabia quando que ia voltar a funcionar, e trabalhar só com as entregas não estava rolando, não estava dando retorno. E o contrato estava perto do fim, de locação do imóvel, então a gente resolveu entregar o imóvel e viemos morar aqui em São José dos Pinhais, onde estamos agora, né? E daí a gente construiu essa cozinha aqui. A gente financiou essa casa na qual a gente mora agora, e daí pegamos o que a gente tinha de reserva, de dinheiro e empréstimo, não sei o que lá, e construímos esse lugar onde eu estou agora, que era a minha cozinha, que inclusive, como vocês sabem, tem uma coifa ali no canto. E começamos a atender aqui, com comida, começamos a atender aqui com marmita e tal. Só que vale lembrar que nesse meio tempo, por causa da pressão ocasionada pela própria pandemia e tudo mais, eu acabei tendo 2 burnout, um atrás do outro, assim. E não dava retorno, gente. A gente trabalhava e não conseguia vender o suficiente, não conseguia pagar as contas, estava complicado.
Foi então que eu resolvi parar com a cozinha. E esse lugar aqui, esse cômodo da casa, onde era a cozinha, ficou fechado durante mais de 4 meses, sem eu botar o pé dentro. Tipo, ficou empoeirado, cara. Tinha poeira que você passava o dedo assim, você é preto de poeira aqui dentro, porque isso aqui ficou trancado, abandonado. Por 4 meses eu traumatizei, eu não consegui mais pisar dentro da cozinha. E quando finalmente a gente abriu aqui e eu decidi que eu não ia mais trabalhar com cozinha, foi nesse meio tempo que eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar com edição de vídeo e daí me profissionalizei de fato. E passei a atender também com o tarô, como muitos de vocês sabem, né? Inclusive está aqui atrás a minha mesa de atendimento, né? Quando eu atendo presencial e tudo mais. E as minhas firmezas, minhas coisas todas estão por aqui. E enfim, gente, mas o que leva alguém tão apaixonado pela profissão simplesmente deixar ela de lado, se aposentar depois de 25 anos trabalhando com isso? Eu costumo dizer que eu precisei de 25 anos trabalhando com cozinha para saber que eu não devia ter sido chefe de cozinha. Mas como eu disse para vocês, eu não tenho arrependimentos e nem remorso, né? E tenho muito orgulho da minha trajetória ali. Só que chegou num ponto em que eu já tô mais velho, gente. Eu tô com 43 anos. A cozinha destruiu muita coisa da minha saúde, né? Eu tenho epicondilite, que para quem não sabe é uma condição chamada popularmente de cotovelo de tenista, nos 2 cotovelos, que é um tipo de LER, que aconteceu por esforço repetitivo de mexer com frigideira, de cortar com a faca o tempo todo. Eu tenho tendinite nos meus dedos, eu tenho problema nos pulsos, eu tenho problema nos joelhos, eu tenho problema nas articulações por causa da cozinha, né? Tive alguns problemas gástricos por causa do estresse passado dentro da cozinha também. Enfim, né? Alguns problemas na coluna, muito tempo em pé. Meus pés são horríveis, meus pés são muito feios. Tipo, as unhas tudo encavaladas, tudo torta, tudo fodida, por passar muito tempo com o calçado fechado, né? Enfim, mas... E chegou num ponto que eu pensei, isso não é sustentável. Como é que eu vou chegar aos meus... Sei lá, quando eu estiver velho, com 60, 70 anos de idade, eu vou estar enfiado dentro de uma cozinha por 12 horas por dia, 16 horas por dia? Eu não aguento. Hoje em dia eu já não aguento mais, cara. Imagina quando eu estiver velho, né? Então eu fiquei pensando, cara, eu não me tornei um chefe de cozinha estrelado que ganha dinheiro só para dizer oi para as pessoas, que ganha dinheiro só por estar presente em algum lugar. Essa não é a realidade da maioria dos chefes de cozinha de verdade, da maioria dos cozinheiros de verdade. O que a gente vê na TV é da TV, gente, né? E por muito tempo eu me frustrei com isso também. Eu pensei, nossa, por que eu não me tornei um chefe de sucesso? Mas o que seria ser um chefe de sucesso? Alguém que ganha muito dinheiro, alguém que tem um passe muito caro, né? Ou alguém que cozinha bem, ou alguém que é conhecido. Esse reconhecimento de ser muito conhecido e ganhar muito dinheiro por causa disso é uma coisa que eu nunca persegui na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu ficava um pouco frustrado porque eu pensava que poderia ser um caminho natural da evolução enquanto cozinheiro, né? Enquanto chefe de cozinha. Enfim, em algum ponto da minha mente isso acontecia, isso passava pela minha cabeça. Mas a realidade é que eu sempre gostei de cozinhar, mas não quer dizer que eu gostava de trabalhar com a cozinha. Eu aprendi a ferro e fogo, né, dentro da cozinha, eu aprendi a ferro e fogo dentro do ambiente da gastronomia. E foi árduo, foi doloroso. E esse preço acabou sendo pago mais tarde, a conta acabou chegando, né? Então eu pensei, putz, eu tenho que trabalhar com coisas que eu posso trabalhar até o fim da minha vida. E foi então que surgiu a edição de vídeo. Surgiu, na verdade, não, porque já estava na minha vida, né? Eu já editava vídeo desde o começo do canal, desde antes do canal existir. Então, quer dizer, desde 2005, 2006. Só que daí eu resolvi profissionalizar a coisa. Daí foi então que eu fui trabalhar com o Pirula, como muitos de vocês sabem, né? Eu trabalhei um bom tempo com o Pirula, editando para ele. Depois eu comecei a pegar vários freela aqui, a colar. E hoje em dia eu trabalho exclusivamente com o Thiago Belotti, lá do canal Meus Dois Centavos, que é um dos meus canais favoritos, por sinal. Adoro trabalhar lá com o Thiago e tal. E é interessante porque, enfim, isso foi me profissionalizando. E daí eu pego uns por fora de vez em quando, alguma coisa ou outra que aparece. E trabalho principalmente com isso aqui, com o tarô, que hoje representa aí, cara, praticamente metade da minha renda, se não mais da metade, dependendo da época, é o tarô. Então, eu pensei, pô, com o tarô eu posso trabalhar sentadinho aqui numa boa, com edição de vídeo, enquanto meu cérebro estiver funcionando e a mãozinha estiver se mexendo, eu tô ali editando e tal.
Então foi uma transição pouco traumática, sabe? No começo foi mais traumático largar a profissão de chefe de cozinha do que transicionar para uma outra carreira. E eu acho que aí também seria assunto para um outro vídeo falar sobre essa coisa de transição de carreira, porque porra, cara, eu fiz isso já velho, né, com quase 40 anos nas costas. Não é fácil, né? É quase como se você terminasse um casamento, entendeu? Quando você larga uma profissão e inicia outra. Então foi basicamente isso, sabe? O que me levou a desistir e o que leva muitos cozinheiros a desistirem, muitos chefes a desistirem é isso também, sabe? Essa falta de reconhecimento material, principalmente, né? Reconhecimento de fama, algo do gênero assim, a gente meio que caga e anda a maioria dos cozinheiros, entendeu? Mas é foda, cara, você saber que um chefe de cozinha no Brasil, e eu não tô falando dos estrelados, já falei isso 1000 vezes, é um cara que não ganha mais do que 3 conto, 4 conto por mês. Pro cara chegar num salário de 5 mil reais por mês, o cara tem que ralar pra caralho. Entendeu? E isso é incompatível sabe, com você viver de forma digna, de forma tranquila. É incompatível com você conseguir viver, sabe, tipo, de uma forma que você tem uma vida tranquila, saca? E daí a gente acaba perdendo muito espaço para pessoas que não são tão competentes e cobram mais barato, né? Enfim, a área da gastronomia ela foi se tornando muito decepcionante para a maioria das pessoas que nela estão. Sem contar a questão da saúde física e mental também, principalmente. A gente sofre muito abuso mental dentro da cozinha, muito abuso psicológico, entendeu? A maioria das histórias que vocês ouvem por aí sobre gastronomia provavelmente são verdade, tá ligado? Essa coisa de que fulano quase ficou louco dentro da cozinha, que ciclano queria matar um dentro da cozinha, não sei o que. A gente passa por processos muito duros, entendeu? Ali dentro. Então, eu acho que isso justifica porque que tantas pessoas da minha área, inclusive da minha geração, que começaram comigo na gastronomia, hoje estão tudo pulando fora, né? Mas enfim, foi só uma observação sobre isso. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Essa semana chegando aí, eu pretendo continuar nesse ritmo, sabe? Se pintou alguma coisa para bater um papo, eu sento aqui, ligo a câmera, gravo e subo no canal. Beleza? Então, um beijo para vocês, um abraço e a gente se vê nas próximas. Falou, meu povo.